Você que é um cara assim que estuda muito criatividade também, como você acha que agora, olhando para o chat GPT, a galera toda lá, como que isso pode impactar ou não na criatividade? Até falando um pouco do que a gente estava falando fora do ar, que depois de séculos o QI diminuiu, né? Sim, Inclusive, é um dos cortes que a gente tem, né, do seu primeiro programa, falando a criatividade é um dom. Você se exato. lembra dessa pergunta? Sim. Até que ponto, por exemplo, o chat GPT pode interromper essa criatividade ou gerar pessoas que pensem menos e dependam mais da máquina para gerar algum tipo de conteúdo, por exemplo? Cara, essa pergunta é a pergunta de milhões, mas ela é muito boa. Porque nos últimos anos o que eu venho estudando de criatividade são as formas com que ela se manifesta dentro de nós, né? Então a gente tem uma criatividade que ela é mais interior, é uma criatividade que leva a gente mais a um estado de essência mesmo, em operar. Então a gente fala muito de estado de flow. Então, quando a gente está no flow, a gente não vê o tempo passar, parece que a gente se conecta a tudo que acontece faz parte de um todo, e a gente fala, cara, que incrível isso que eu faço. Então, vocês podem fazer isso numa meditação, num esporte que vocês praticam, ou num livro que realmente vocês ficam imersos, tal. Então, eu acredito que essa criatividade nenhuma ferramenta vai conseguir tirar da gente. Então, e aí falando um pouco de tecnologia, a gente tem hoje já tiaras que levam a gente para um estado mais alfa, para conseguir meditar melhor, para a gente conseguir ter um estado de presença melhor e tudo mais, mas quem chega lá é a gente, sabe? Então, acho que desse lado a gente tem um nível de criatividade. Porém, a gente tem um outro nível de criatividade, que aí é essa criatividade mais voltada para a resolução de problemas. E muitas vezes problemas complexos, né? Então, o Fórum Econômico Mundial fala muito sobre isso, né? Que a criatividade é uma habilidade do século XXI para resolução de problemas complexos e tudo mais. Então, a tendência desse fator criativo de resolução de problemas complexos aumentar é iminente, gente. Olha o tanto de problema, olha o tanto de tecnologia, e aí entra quando eu brinquei sobre a transversalidade. Olha o tanto de tecnologia se confrontando como nunca. A gente tem biotecnologia, a gente está olhando para CRISPR e ao mesmo tempo a gente está reinventando a forma neural com que a gente escreve um texto. Então isso tem um impacto muito grande. A gente utilizar isso ao nosso favor, eu acho que muda o jogo. Só que não muda essa primeira parte aqui. Eu tenho que estar realmente conectado àquilo que eu quero, porque talvez, e aí falando na prática, né? Talvez eu me torne um cara que encontrou a solução para ganhar muita grana aqui utilizando o ChatGPT para o resto da minha vida, tal, ou a tecnologia que vai vir a partir disso, só que eu seja um cara totalmente desconectado, escroto, que eu não estou preocupado com o que está acontecendo no mundo, né? É muito louco. Então, hoje eu, Vitor, eu não consigo ver as coisas meio que desconectadas, sabe? Quando começam a se desconectar, começa a me fazer mal. Então eu começo a falar, cara, vale a pena isso? Porque senão, tudo tem teu preço, né? Por quanto você se vende, né? E aí você começa a ver, cara, para isso aqui não vale a pena. Eu prefiro encontrar esse estado de flow, algo que faça mais sentido no meu dia a dia.